Na parte de edição de áudio, nós vamos estar tratando aqui, primeiramente, da parte de importar áudio. Então, primeiramente, nós vamos criar uma trilha de áudio. Para se criar uma trilha de áudio, só clicar aqui, ó, add audio track. Vou adicionar uma trilha mono. Ou se não, nós viríamos em Project, add track, escolheríamos a trilha de áudio, né? Nós temos algumas opções de estar importando, que é pelo pool, uma delas, que eu já expliquei. Ou se não, vamos em normal, import audio file. Vamos estar importando alguma coisa aqui, para a gente estar dando de exemplo. Vamos estar importando aqui drums, um loopzinho. Importamos aqui. Importamos aqui um loopzinho. Vamos fazer o seguinte, vamos estar duplicando esse loop. Como que a gente faz para duplicar? Clica nele, segura o Alt. Agora com o Alt apertado, eu clico e vou arrastando, veja só. E vou formando aqui, ó. Vou multiplicando, olha só. Boa. Agora vocês observaram que ficou fora do tempo, veja só. Tá aí um problema. O que eu vou fazer? Vou dar um Ctrl Z. Vou estar aumentando essa área aqui para mim tá dessa forma, eu vou visualizar melhor aqui. Vamos importar novamente. Audio file drums. Então tá aqui. Nós podemos observar aqui o seguinte, ó. O loop ele não está terminando certinho aqui no começo, no final do compasso, né? Veja só, o compasso do 1 ao 2, ele está terminando um pouquinho para lá. Então isso aqui está dando aquela quebra de tempo. O que a gente vai fazer? Nós vamos selecionar nessa ferramenta aqui, ó. Size Amplitude Street. Dessa forma, nós vamos vir clicar aqui, ó. Nós vamos arrastar. Automaticamente o tempo da música se encaixa certinho dentro de um compasso. Então vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Beleza. Então o que acontece? Dessa forma, agora nós podemos usar aquela ferramenta lá para a gente multiplicar e criar o loop. Seguro o Alt, clico com o esquerdo e vou fazendo as cópias. Vamos observar agora. Ok, ficou perfeito. Então essa dica que eu estou dando aqui é muito importante a respeito disso, para a gente estar importando e criando o loop e ele ficar certinho no tempo. E dentro aqui da parte de edição, eu tenho as ferramentas para me trabalhar. Aqui eu posso estar recortando, veja só. Então aqui dentro eu tenho as ferramentas de seleção. Tem as ferramentas aqui, ó, de selecionar determinados pontos, veja só. Suja a mãozinha, eu posso recortar esse pedaço e jogar para outro ponto. Tem a ferramenta aqui borracha, eu posso estar apagando. Ctrl Z eu desfaço as alterações. Tem um X aqui que eu muto, veja só, não escuto mais nada agora, né? E que eu posso estar editando de várias formas aqui o track. Eu vou estar deletando esse loop aqui, eu vou estar importando um novo arquivo de áudio. Audiofile. Vamos dizer que a gente vai importar aqui para a gente ouvir. Aqui tem um loopzinho aqui de bateria. Agora um detalhe muito importante. Se eu clicar aqui, ó, e arrastar, veja só o que vai acontecer. Eu vou estar fechando aqui, ó, da esquerda para a direita. Se eu vir aqui nesse cantinho,
da direita para a esquerda. Essa ferramenta está aqui, ó, no normal cinza. Se eu vir aqui no normal, na segunda ferramenta, o que vai acontecer? Ele vai fechar, mas ele vai diminuir também de tamanho. O que eu quero mostrar aqui é o seguinte, vamos colocar aqui normal size. Quando eu movimento aqui, ó, o mouse para a região superior aqui do track, é só clicar e arrastar para baixo, eu vou estar diminuindo o volume. Veja só. Aumentar. Isso. Então a gente vai usar muito esse atalho aqui para a gente aumentar o volume. E aqui é o seguinte, na parte superior esquerda vai aparecer também uma setinha de triângulo. O que eu vou fazer? Quando eu clicar ela e arrastar, eu vou estar criando um fade. Veja só. No caso aqui um fade in. Olha só que bacana. Eu também tenho essa mesma opção aqui atrás. Dessa forma eu crio um fade out aqui, ó. Então aqui são atalhos rápidos que a gente pode estar usando nesse determinado take aqui para a gente poder criar as automações, né, de volume. Então o que acontece? Então aqui tem o take, eu posso recortar ele também. Dessa forma eu tenho outro take. Se a snap estiver ligada, eu vou só poder cortar no determinado ponto aqui de começo de compasso ou final de compasso. Se tiver desabilitado, eu vou estar livre aqui para refazer o recorte onde eu quiser. Só posicionar e dessa forma eu vou estar recortando. Veja só. Sempre bom a gente atentar com a relação aqui a snap. Se a snap estiver ligada, eu vou ter aqui algumas coisas aqui que eu posso fazer. Se ela estiver desligada, eu vou estar livre. Quando a gente está livre, a gente pode fazer alguma coisa errada. Então é bom sempre a gente trabalhar com snap para a gente poder fazer as coisas certinhas, para não ficar nada fora do lugar. Outro exemplo prático aqui é com relação a unir os takes. Vamos dizer que eu tenho dois takes distintos aqui, eu quero uni-los em um só. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar eles, criando um retângulo. Seleciono, eu vou vir aqui em áudio, Browse Select. Vai me perguntar aqui, eu clico em Replace. Então, ok. Eu uni todos aqueles takes num só. Agora eu já tenho aqui o controle de volume dele. Quer dizer, eu uni os dois takes num só. Vamos dar um Ctrl Z? Para a gente dar outro exemplo de unir. Que a gente clicando aqui, ó. Nessa ferramenta aqui, Glue, que é cola. Dessa forma, quando eu clico aqui, ó, eu também uno de uma certa forma aqui o clipe. Dentro dessa parte de edição, nós temos aqui uma infinidade de coisas que a gente pode trabalhar. A primeira delas também, que a gente vai citar aqui, é a equalização. No caso aqui, eu quero equalizar esse canal, o que é que eu faço? Eu poderia vir aqui no e abriria aqui, ó, o setup, que eu tenho aqui as equalizações, veja só. Então o que a gente pode dar um play e ouvir. Vou dar um Ctrl Z aqui. Então o que eu vou fazer é o seguinte, para mim ouvir aqui a equalização e ficar tocando aqui repetidamente, eu vou colocar um loopzinho. Para isso, eu vou selecionar essa região dessa forma. Eu vou abrir aqui a transporte. Vou abrir a transporte panel aqui e vou estar vindo aqui em Cycle. Dessa forma, toda vez que terminar de tocar aqui, ó, ele vai voltar para o começo. Então fica fácil eu estar equalizando. Então eu vou abrir o equalizador novamente. Vou estar equalizando aqui, ó. Dizer que eu quero um grave. Mais um pouco de agudo seria o caso. Vamos dizer que eu quero colocar um reverb aqui. Um pouco de reverb. Aqui eu tenho as abas de plugins. Eu tenho todos esses. Eu tenho até 6 abas aqui para estar colocando plugins.
Vou colocar aqui um reverb aqui, reverb A. E aqui eu regulo a intensidade, a mixagem, ó. Tem outros controles como o size, o time. Isso. Vamos dizer que eu queresse alterar o pan. O pan é o seguinte, você jogar todo o som para um lado, ou apenas uma parte para o outro lado e tal. Vou jogar um pan aqui. Todo para o lado R. Todo para o lado L. 82%. Isso aqui é muito útil para a gente estar criando ambiência aqui no nosso trabalho, né? Dentro da equalização, esses parâmetros aqui, ó, quando eu clico aqui no verde aqui, eu vou estar habilitando as frequências que eu quero trabalhar. E aqui aparecem os pontos que eu posso estar levantando e abaixando do jeito que eu quiser. Aqui tem as modulações de frequência e tal, que a gente dá uma mexidinha, que a gente vai encontrando o que a gente quer. Joguei o pan, joguei o equalizador, joguei os plugins. O que eu posso fazer mais aqui? Vou estar jogando uma equalização mais exagerada aqui, para mim estar mostrando o diferencial aqui, ó. E eu vou estar aumentando o reverb também, para também estar mostrando um diferencial. Se sumiu, é só clicar aqui, ó, não é? Ele já aparece. Vou estar aumentando aqui, ó. Ok, veja só, vamos dar play. Achei bem exagerado. Aqui, ó, é o bypass de insert. Quando eu clicar aqui, ó, o reverb não vai aparecer, quer dizer, o plugin de efeito ele não vai aparecer. Vai tocar sem o plugin, vamos lá. Com o plugin. E aqui é o seguinte, equalizador. Quando eu clicar, ó, vai inabilitar o equalizador. Com o equalizador, sem equalizador. Isso aqui é bem legal. Para quê? Pra gente estar comparando, né? Eu fiz uma alteração, eu quero ver antes e depois. É só a gente clicar aqui dessa forma. Então, pessoal, esses efeitos, essas alterações aqui são em tempo real. Então é o seguinte, não são destrutivos. A gente pode fazer, refazer, mudar e ao tempo que a gente quiser. Diferente dos processos de áudio que eu vou estar mostrando também, que fazem basicamente a mesma coisa, mas a grande diferença é que quando você faz um processo, você não tem essa facilidade de estar aqui fazendo, desfazendo, aumentando e tal. Bem, outro fator que muito importante que a gente tem a opção aqui no Cubase, essa ferramenta aqui, o Freeze Audio. Vamos dizer que a gente criou aqui plugins, VSTs e tal, e nossa máquina aqui a gente tem aqui, vamos dizer que a gente tivesse no projeto aqui 20, 30 trilhas, nosso computador ia ficando pesado, o projeto ia ficar cada vez mais pesado. Nós temos uma ferramenta aqui que é o Freeze, que é uma espécie de congelamento. A gente dá uma congelada aqui no nosso trabalho. O que eu iria fazer? Eu seleciono aqui, ó, e vem Freeze. No caso, se eu der OK aqui, ó, ele vai frisar. O que ele vai frisar? Ele vai congelar. Dessa forma eu não posso alterar aqui as definições. Ele congelou, deu um freeze. As opções de equalizador eu posso mexer e tal. Só que os plugins eu já não consigo mais. Já não tem nem opção aqui de eu estar editando. Com isso o computador fica mais leve. Ele vai rodar, mas eu não vou ter como estar editando em tempo real. O que eu faço se eu quiser editar? Eu venho aqui, ó, e unfreeze. Aí vai voltar tudo ao normal. Essa dica é muito interessante com relação a isso. Uma dica interessante também, que eu vou dar aqui na parte de edição, é para a gente estar marcando o nosso projeto. A gente tem umas formas assim, de estar aqui no Cubase, de estar dando uma organizada. A primeira delas que eu posso mostrar aqui, ó, é estar colocando uma cor que eu quero para os clipes. Veja só, é só clicar aqui, vir aqui embaixo, clicar e escolher uma cor. Vamos dizer que eu vou colocar uma cor vermelha aqui, ó. Só selecionar, clico aqui, já fica vermelho. Vamos dizer que eu crio aqui 20, 30 trilhas aqui. E aí, a partir das cores, eu já vou visualizando o que eu quero.
Outra opção também é pra gente estar criando marcadores. Eu até dei uma falada. Os marcadores é o seguinte, pra gente tá dando uma organizada no projeto. Vamos dizer que eu tenho um projeto grande aqui de 4 minutos de duração. Eu vou estar criando aqui algumas cópias, só para mostrar. Aí é o seguinte, vamos dizer que aqui, ó, aqui é o começo da música, eu quero criar um marcador. Eu venho aqui em projeto Markers, ou aqui no caso Ctrl M, e vai aparecer com a janela de marcador. Eu venho aqui ADD, vou colocar aqui introdução. Beleza, ok. Vamos dizer que aqui é o refrão, seria o refrão da música no começo do compasso 5. Eu venho em projeto novamente, Mark ou Ctrl M, ADD, eu coloco refrão. Vamos dizer que aqui no finalzinho aqui do projeto aqui é o final e eu coloquei um arranjo aqui que toda hora eu vou ter que vir aqui nesse arranjo. Novamente, Ctrl M. ADD. Eu vou colocar aqui final. O que acontece agora? Quando eu abrir aqui a transporte, veja só. Eu já tenho aqui no show, eu tenho a opção aqui de estar clicando, né? E veja só, o cursor ele vai em cima dos marcadores. No marcador 1 que eu criei, no caso a introdução, no 2, que no caso era o refrão, e no 3 é o final. Mas aí você vai me perguntar, Márcio, mas dessa forma que eu não consigo visualizar os nomes. Dessa forma que eu não consigo visualizar. Como é que eu vou fazer? É simples, eu vou clicar aqui ó, com direito e adicionar ADD Marker Track. Eu vou adicionar uma trilha só de marcador. Dessa forma vai aparecer os nomes aqui e o local certinho dos marcadores, veja só. E eu posso jogar ela para cima, só clicar e arrastar e vai para cima. Dessa forma eu tenho a visualização aqui dos nomes. Então pessoal, essa é uma dica muito importante para a gente estar organizando o projeto. Voltando na parte de equalizador, eu esqueci de citar o equalizador de frequência, que é esse aqui, ó. Para quem já tem uma maior facilidade de trabalhar com o equalizador de frequência é ótimo, porque ele já separa a frequência por agudo, médio grave e grave. Dessa forma eu desabilito aqui, ó, e habilito do jeito que eu quero. E aqui eu trabalho. Tudo que eu faço aqui também é atualizado aqui no equalizador curva ou vice-versa. Se eu quiser trabalhar com a curva, eu trabalho. Se eu quiser trabalhar com a frequência, eu também trabalho. Então, nessa parte de edição de áudio, nós vamos ficar por aqui. Mas nós vamos estar dando mais exemplos para frente na parte de mixagem também. Como a gente vai estar fazendo a edição de áudio. Então, vamos lá.